Deus quer falar com você nessa manhã também. Nós estamos em culto. Nós estamos em culto administrativo, em culto ao nosso Senhor Jesus. E nada vai fazer o Senhor, nada vai impedir o Senhor de falar com você nessa manhã. Estamos aqui prestando um culto racional. E para isso devemos estar ligados em adoração ao nosso Deus, uma adoração sincera, oferecida de coração. Quando obedecemos a Deus, quando estamos ligados a Deus, quando estamos na dependência do Senhor, a nossa adoração e o nosso culto é sincero. E o Senhor agrada disso, Ele quer isso de nós. Então, vamos estar em espírito de oração, na dependência do Senhor, para que tudo que formos fazer aqui nessa manhã, toda a nossa adoração, nosso louvor, nossas orações, a mensagem da palavra, a nossa assembleia, as nossas decisões possam estar pautadas e administradas pelo Senhor Jesus nessa manhã. Então estejamos em oração, vamos orar nesse momento e depois vamos louvar, vamos ler a palavra e vamos adorar o nosso Deus em culto nessa manhã. Senhor, já estamos aqui, Senhor Deus, em Tua presença, reunidos como igreja, dependemos exclusivamente do Senhor para que o Senhor fale através de todas as partes desse culto, aos corações de cada um irmão, que nós possamos verdadeiramente te prestar um culto onde só o Senhor é merecedor de toda a honra, glória, que o Senhor sinta-se à vontade em nosso meio, que o Teu Espírito Santo possa estar trabalhando em nosso meio, intercedendo por nós, para que aquilo que Tu queres falar possa invadir os nossos corações nessa manhã. E que as nossas decisões aqui hoje, Senhor Deus, estejam pautadas no Teu querer. Que o nosso eu possa ser deixado de lado para que a Tua vontade prevaleça. Estamos ligados ao Senhor e que o Senhor fale da forma que o Senhor quiser aos nossos corações. Que vidas possam ser transformadas mesmo em um culto administrativo. Que vidas possam ser alcançadas por Ti, porque a nossa missão é essa. É falar de Jesus, pregar o Evangelho a toda criatura. Obrigado, Senhor Deus, por tudo. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Vamos louvar. Eu quero mais de Ti.
Vamos nos colocar de pé, meus irmãos. Vamos fazer a leitura do Salmo 8, onde o salmista glorifica a Deus por toda a majestade do seu nome. Faremos essa leitura de forma alternada. Eu vou ler o primeiro versículo e os irmãos o segundo até o verso 9. Diz assim a palavra do Senhor: Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expusestes no céu a tua majestade. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabelece. E é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, sobre seus pés tudo lhe fizeste. Ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo. As aves do céu, os peixes do mar, e tudo que percorre as sendas dos mares. Vamos ler junto, 9? Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Que o Senhor abençoe a sua palavra lida. Amém. Eu vim aqui pra te encontrar, pra te ouvir, pra me render mais uma vez. Não temerei, não vou fugir, vou aceitar o teu querer, eis-me aqui.
irmãos podem tomar assento. Nesse momento, teremos um momento de fidelidade e gratidão, onde os irmãos poderão expressar honra e gratidão ao Senhor, que são valores da nova criatura. Você que um dia teve um encontro com o Senhor e aceitou esse Senhor para a sua vida, você é uma nova criatura. E não podemos deixar que nada impeça você de ser grato ao Senhor com os seus bens. Porque tudo que temos, tudo que somos, vem do Senhor. Então precisamos e devemos devolver uma pequena parte daquilo tudo que o Senhor nos dá para Ele. Ele precisa. A gente sabe que não precisa do nosso dinheiro, de nada disso. Mas Ele requer de nós fidelidade com a causa dEle. E esse momento, você tem a oportunidade de trazer aqui na frente, as caixas estão aqui, dízimos e ofertas à casa do Senhor. Também temos os modos de contribuições ali, Pix, as contas da igreja. E se você não consegue trazer aqui Pix, qualquer outra dificuldade, fale com a gente que a gente não vai deixar você deixar de ser grato ao Senhor com os seus bens. Então nesse momento você tem a oportunidade de fazê-lo. E eu queria, antes da gente dizimar e ofertar, relembrar os irmãos, você que está aqui dentro, que ainda não assinou a lista, precisa ir lá fora assinar a lista de presença e pegar a sua cédula. A gente vai encerrar as inscrições na segunda chamada. Eu queria pedir também o diácono Antério e o Valdir, os irmãos que estão em serviço, eles podem vir assinar a cédula e participar da assembleia, tá bom? Berçário, estacionamento. Então comunique os irmãos para eles subirem e fazer assim também esse momento. Então vamos cantar? Temos um hino e os irmãos estão com a oportunidade de ofertar. Agradecer ao Senhor dízimos e ofertas. Queria convidar a irmã Zali que vem aqui à frente, tome esse microfone, faça uma oração de gratidão por cada um irmão que pôde contribuir, aquele também que não pôde, por algum motivo que o Senhor possa dar oportunidade para contribuir. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus e Pai,
nós estamos na Tua presença, Senhor, porque Tu és um Deus zeloso, um Deus amoroso, Pai. Tu és um Deus que nos abençoas, que cuidas, nosso Deus, de toda a nossa vida. E nós Te louvamos por isso. Nós Te amamos, Senhor, porque um dia Jesus morreu por nós. Jesus se deu, Pai, por amor também pelas nossas vidas. E neste momento, Senhor, quando a Tua igreja entrega a parte daquilo que o Senhor nos dá, nós estamos aqui com os nossos corações alegres, porque podemos fazer esta devolução para a Tua obra, Senhor. Muito obrigada por cada irmão que pôde entregar o seu dízimo, a sua oferta nesta manhã, porque eles representam parte da vida que o Senhor nos dá. Portanto, Senhor, nós Te louvamos por isso. Nós Te pedimos também que o Senhor abençoe, Senhor, aqueles que estão desempregados, aqueles que precisam de recursos, nosso Deus. Que o Senhor os abençoe também, a fim de que eles possam estar felizes na Tua casa, Te adorando com aquilo que o Senhor nos dá, com os Seus bens. Nós somos Teus, Pai, e Te adoramos com os nossos lábios, com a nossa mente, com o nosso coração, com as nossas mãos, com os nossos bens. Toda a nossa vida é Tua. Usa-a, Senhor, para o Teu louvor. Abençoa-nos, nosso Deus, nesta manhã, quando estamos reunidos para ouvirmos a Tua voz. Fala, Senhor, ao nosso coração, de forma que sintamos aqui também a Tua presença. São as bênçãos que nós Te pedimos e Te agradecemos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Bom dia. É um prazer estar aqui com os irmãos. Coube a mim essa responsabilidade de trazer o recado de Deus para o coração dos irmãos nessa manhã, uma manhã um pouco atípica, onde nos reunimos como instituição, como Igreja Batista, nesta localidade, para decidirmos um assunto que nos diz respeito, um assunto particular nosso, mas cremos que Deus está no controle desse processo desde o início. Os irmãos creem assim? Ele está no controle de tudo. Corações ansiosos, preocupados, é normal. Se tem alguém aqui ansioso, eu acho que não tem ninguém mais ansioso do que eu aqui, preocupado do que eu, do que a diretoria da igreja, do que essa comissão. Hoje eu levantei, orei durante a madrugada, buscando a Deus uma palavra para o coração dos irmãos. E a palavra que Deus colocou no meu coração é sobre esta palavrinha que nos alcança todos os dias: ansiedade. Ansiedade. Mas antes de começar a ler a palavra de Deus, eu queria cumprimentar você, nosso visitante, você, nosso convidado. Eu quero saber onde você está. Faz assim, um gesto para eu ver. Tem alguém ali, ó. Qual o nome da irmã? Qual o nome das irmãs? Rogéria, seja bem-vinda a Pibi de Mesquita, tá? Qual o nome? Regina, seja bem-vinda. Você que é membro da igreja, aperta a mão dos nossos convidados, por favor. Eles vão receber um cartãozinho, tá? Tem mais alguém aqui nos visitando? Tem alguém aqui desse lado? Tem alguém aqui? Todos são membros, são amigos nossos. Que bom, que bom. Irmãos, sem mais delongas, eu quero ser breve nesse momento, não quero me alongar. Eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia em 1 Pedro, Novo Testamento, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, nós vamos ler apenas um versículo. Antes da leitura, eu quero fazer um apelo em nome do Ministério de Juventude da Igreja. Irmãos, em junho vai acontecer um congresso muito importante na nossa denominação, muito importante na vida dos nossos adolescentes, chamado Conaberge. Os irmãos conhecem esse congresso? Nossos adolescentes têm a tradição de participar. Irmãos, eu estou pedindo a ajuda da igreja, tá? Como pastor de juventude, eu tenho conversado com algumas pessoas. Nós precisamos ajudar nossos adolescentes a chegarem lá no Conabest, que acontecerá lá no Sítio do Sossego.
Então, se você pode nos ajudar com a questão do transporte, vem procurar a Bia, ali a Bia está responsável por isso, nós estamos somando forças, porque a inscrição que eles fizeram é cara, mas não dá direito a transporte. E nós temos a tradição de, como igreja, providenciar isso. Ou coloca nos carros, né? Esse ano é um ano um pouquinho difícil financeiramente falando, mas eu estou convocando a igreja a ajudar o Ministério de Adolescentes, os adolescentes que estão inscritos nesse congresso, tá bom? Se você pode ajudar, me procura a Bia, a gente está somando forças aí para que isso aconteça. Ajudar nossos adolescentes a irem e a voltarem com segurança lá para Casimiro de Abreu, não é isso, Bia? Casimiro de Abreu é um congresso importantíssimo para eles, é muito bom, edificante, então os irmãos me procurem, por favor. 1 Pedro 5,7, vamos ler? Os irmãos encontraram? Vai ser projetado ali também, não sei. A minha versão diz assim: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Vamos falar juntos isso? Vamos lá? Lancem sobre ele toda a sua santidade, porque ele tem cuidado de vós. Eu atrapalhei o negócio, né? Vamos ler novamente nessa versão que está aparecendo. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Irmãos, nós estamos aqui diante da carta de 1 Pedro. Esta carta, a tradição cristã vai dizer que quem escreveu foi o grande apóstolo Pedro, aquele que andou com Jesus, ele mesmo. E eu queria ressaltar algumas verdades aqui nesse texto, de forma bem breve. Neste único versículo. Primeiro, eu quero dizer que esta literatura de 1 Pedro, ela é considerada uma literatura de perseguição. Quando Pedro escreve essa literatura para uma igreja, Pedro está escrevendo para uma igreja que está em plena perseguição. Uma igreja que está sofrendo. Uma igreja que está angustiada. E sofrendo por quem? Bom, segundo alguns historiadores, o fato histórico aqui, o que está acontecendo aqui, é o Império Romano no poder, e muito particular, um camarada chamado Nero, o grande e temível imperador Nero. Ele está no comando. A tradição entende isso porque é justamente no governo de Nero que acontece o martírio do apóstolo Pedro. Os irmãos conhecem como Pedro morreu, né? Sabem como a historinha de como Pedro morreu. Nero é considerado um homem terrível, um homem do mal, um imperador violento. Então, Pedro, quando escreve para essa igreja, ele está escrevendo para uma igreja que está passando por uma perseguição ferrenha. Segundo um historiador do segundo século, chamado Tácito, ele deixou alguns escritos sobre esse governo do Império de Nero. Ele vai dizer que Nero, ele iluminava os seus jardins, isso é história, isso é fato histórico, isso não é ladainha. Ele iluminava o seu jardim com tochas humanas. E que humanos eram esses, irmãos? Os cristãos. O jardim do imperador Nero era iluminado por tochas humanas, tochas feitas dos nossos irmãos do passado, cristãos. Uma outra diversão do grande imperador Nero era jogar nossos irmãos cristãos do passado para os animais selvagens. Isso está notificado nos escritos desse historiador do segundo século chamado Tácito. Nero era terrível. Agora, imagine, Pedro está escrevendo para uma igreja que vive uma insegurança. Uma igreja que não sabe o dia da manhã, não sabe se estarão vivos amanhã. Uma igreja massacrada, perseguida. Estão ansiosos ou não estão? Estão com medo ou não estão? Ah, eles estão com muito medo. Muito medo. Estão nervosos. Os seus irmãos estão sendo mortos. E Pedro escreve esse versículo aqui. Olha,
Eu sei o que vocês estão passando, eu conheço a preocupação de vocês, eu conheço a ansiedade que está no coração de vocês, eu conheço o medo que está no coração de vocês, mas olha, lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Olha só que versículo forte, e esse versículo tem muito a nos ensinar, tem muito a ensinar para a PIB de Mesquita hoje, nesse dia, no ano de 2022. Porque, irmãos, olha só, a igreja sofreu uma perseguição terrível. Mas segundo o historiador Martin Dreyer, em 361, um outro imperador Juliano, quando ele estava batalhando contra os persas e quando ele tombou no terreno, ele falou as seguintes palavras: venceste Galileu, um imperador romano. Ou seja, a perseguição não conseguiu parar a igreja. Um imperador romano num terreno, ele diz as seguintes palavras: venceste Galileu, fazendo referência a Jesus. Jesus, você venceu. Nós tentamos de tudo para parar a igreja. Perseguimos vocês, matamos vocês, fizemos tochas de vocês, colocamos fogo em vocês vivos. Jogamos vocês aos leões. Ah, mas Jesus, você venceu. E ele morre. Palavras fortes, que fazem meu coração encher de esperança, que faz a minha mente se remeter a quem é o Senhor da igreja, a quem está por trás de tudo isso aqui que nós fazemos. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo de ansiedade, um tempo de medo. É só olharmos para o mundo. Eu falei isso na escola bíblica dominical hoje. O nosso mundo é um mundo hoje, de 2022, um mundo de guerra. É um mundo de guerra. O nosso mundo é um mundo pandêmico. O nosso mundo é um mundo de violência. Vamos olhar para o nosso bairro, é um bairro de violência. Há 2 semanas atrás, eu compartilhei isso com meus jovens hoje. Meu pai estava no portão com a minha mãe, chega 2 camaradas de moto, bota o revólver no peito dele, pede o celular, a minha mãe se assusta, deixa o celular cair, e o camarada que estava na garupa fala: mata ela, tira, porque ela se assustou e deixou o celular cair. Esse é o nosso mundo, um mundo mau, um mundo de homens sem Deus, um mundo de violência. Então, eu quero separar aqui este versículo em 3 etapas. A primeira é toda a sua ansiedade. Esse termo aparece nesse versículo. Toda a sua ansiedade. Irmãos, este versículo ressalta para mim e para você uma constatação de uma verdade. E que verdade é essa? Que nós ficaremos ansiosos. Que nós passaremos por preocupações. Que nós, como igreja, como ser humano, como cidadão, como pai de família, mãe de família, você passará por medo, você passará por preocupação, toda a sua ansiedade, isso é uma verdade. Então, o fato de talvez você estar aqui hoje ansioso, nervoso, preocupado, isso não diz muito sobre a sua fé. Eu sempre costumo dizer isso. Cuidado com sistemas religiosos que dizem para vocês que vocês precisam estar bem sempre. Porque sistemas religiosos que falam para as pessoas que elas precisam estar sempre bem, são sistemas religiosos que não estão respeitando a sua humanidade. Então, o fato de você estar preocupado, ansioso, só diz respeito à sua humanidade. Só isso. Só diz respeito que você é humano, que nós somos humanos, que nós vamos sofrer, que nós vamos sentir medo, sim. Esta é a primeira parte dessa pregação que eu queria ressaltar, irmãos. Toda a nossa ansiedade, ela é real. Existiu no tempo da literatura chamada romantismo uma coisa chamada mal do século.
E esse mal do século, ele entrou realmente nos livros de literatura. Mas esse mal do século, no tempo do romantismo, era a tuberculose. A tuberculose matou muito, irmãos. A tuberculose já foi considerada uma doença mortal. Ela ainda é mortal, mas naquele tempo não tinha tratamento. E nós encontramos nos escritos de grandes literários dessa época essa questão do mal do século, a tuberculose. Hoje, em 2022, o mal do século é dito por muitos que são os transtornos psíquicos, a ansiedade, a depressão, segundo a Organização Mundial de Saúde. Isso, em 2020, eu nem sei agora em 2022, o Brasil era o país campeão de ansiosos do mundo. O nosso país, Brasil. Mas isso não era uma questão só de Brasil, não. É uma questão mundial, porque mais de 320 milhões de pessoas no mundo sofrem de algum tipo de transtorno de ansiedade. É uma realidade. Grandes homens de Deus passaram por isso. É real, faz parte disso daqui. Mas só que ele está falando aqui, ó, uma segunda parte que eu quero ressaltar com os irmãos. Eu vou ser bem breve, tá, irmãos? A segunda parte do versículo que eu quero ressaltar é: lancem sobre... O que eu faço com a minha ansiedade? O versículo me ensina. Eu lanço sobre quem, irmãos? Sobre Deus, sobre Jesus. Lancem sobre Ele. Então, veja bem, o versículo constata que existe o medo, ele constata que existe uma ansiedade, mas ele também nos orienta o que fazer com isso. E o que nós devemos fazer com isso? Lançar sobre Ele. Ah, então, pastor, eu não lanço a minha ansiedade sobre um partido político? Não. Eu não lanço a minha ansiedade sobre uma ideologia humana? Não. Pastor, então eu não lanço a minha ansiedade sobre uma filosofia mundana? Não. Eu não lanço a minha ansiedade sobre mim mesmo? Também não. Então eu lanço a minha ansiedade quem? A Deus. Porque Ele está no controle de todas as coisas. E quando eu olho para a história da humanidade, irmãos, quando o ser humano quis lidar com as próprias mãos, deu ruim. Então, além desse texto falar para nós o que fazer, ele também ensina o que não fazer com a nossa ansiedade. E o que eu não faço com a minha ansiedade? Tento lidar sozinho. Não faça isso. Você não pode lidar com isso sozinho. Você não pode lidar com as preocupações do mundo sozinho. Elas existem, elas são reais. Porém, lancem todas elas a Deus. Quando nós olhamos para a história da humanidade, houve um tempo da humanidade chamado Revolução Científica, onde o homem tirou Deus do centro e colocou Ele mesmo. E sabe o que aconteceu? Primeira Guerra Mundial. Ele continuou insistindo, achando que a ciência estava com toda a voz. A ciência que tem toda a verdade. Um cientificismo exagerado, Segunda Guerra Mundial. E o mundo não aprendeu. Estamos aí numa guerra, que só Deus sabe o rumo que vai tomar. Porque o homem insiste em achar que ele está no controle. Irmãos, lancem sobre Deus. Existem algumas teorias sobre a datação da Terra. Uma delas é a teoria da Terra Jovem. Nessa teoria da Terra Jovem, vai dizer que a Terra, baseada na literalidade bíblica, ou seja, pega-se a Bíblia, vai de Gênesis a Apocalipse, e vão fazer uma contagem dentro das genealogias, chega-se à conclusão de que a Terra, esse planeta aqui, tem 6.000 anos apenas. É uma teoria de datação da Terra.
Existe uma outra teoria que vai falar que não. A Terra possui milhões e milhões de anos. Eu, particularmente, sou adepto desta teoria. E quando eu olho para o livro de Gênesis, eu vejo um livro que não está querendo falar como as coisas foram feitas. Como as coisas foram feitas, a gente deixa a ciência falar. Até porque, irmãos, a nossa fé é uma fé, eu acredito, que pode andar em paralelo com a ciência. A nossa fé não precisa fazer oposição à ciência. Fé e ciência podem andar lado a lado. Agora, um princípio que eu não negocio quando eu olho para Gênesis, um princípio que nós, como cristãos, não negociamos, é o Bereshit bara Elohim. A primeira frase da Bíblia hebraica. Bereshit bara Elohim. No princípio criou Deus. Ou seja, tudo vem dele. Existe um livro apologético, Apologia é Defesa da Fé, que diz que para você acreditar que existe um ser por trás de tudo isso, é questão de fé. Para você acreditar no ajuste fino do universo, é uma questão de fé. Porém, maior fé se faz necessário para você acreditar que tudo isso, todo o ajuste fino do universo, tenha vindo do nada. Tem que ter mais fé do que eu para acreditar nisso. Perdão aos meus irmãos ateus, mas tem que ter muita fé para acreditar que todo o ajuste fino do universo, a distância entre Terra e Sol, tudo milimetricamente calculado, seja fruto do acaso. Eu prefiro acreditar nesse princípio de Gênesis. Bereshit bara Elohim. Deus criou todas as coisas, tudo vem dele. Então, irmãos, se tudo vem dele, se ele é o Deus da história, se ele é um Deus soberano, eu preciso me entregar a ele. Aí eu quero destacar o terceiro e último ponto desta breve reflexão. E trazer um pouco para nós hoje, PIB de Mesquita, neste dia, 1º de maio, tomando a decisão que nós estamos tomando. Eu queria destacar o último ponto do versículo. O versículo termina: Ele tem cuidado de vós. Irmãos, se esse Deus que eu estou descrevendo aqui para os irmãos é o Deus que tem cuidado da terra por 6.000 anos ou por milhões de anos, não importa a teoria que você vai abraçar, que tem cuidado da história da humanidade, os irmãos acham que ele não está cuidando da sua igreja? Os irmãos acham que ele não está cuidando de você? Esse Deus é o Deus que tem cuidado de você desde o ventre da sua mãe. Certa vez eu perguntei para a juventude, numa EBD, quem é Deus? Quem é Deus? Mas eu perguntei quem é Deus para você. Eles lembram disso. Quem é Deus na sua história? É importante você saber quem Deus é na sua história. Certa vez me perguntaram, pastor, o senhor não tem medo de perder a fé estudando tanta sociologia, tanta filosofia? Fez mestrado numa faculdade de desconstrução total. O senhor não tem medo de perder a fé diante de tanta teoria? Eu não. Por quê, pastor? Não, por que não? Porque eu sei quem é Deus na minha história. Como é que eu vou perder a fé? Eu sei quem Deus é desde o tempo que eu era criança, quando eu fui adolescente, e hoje eu sei quem Deus é. Eu consigo fazer o trabalho de olhar para trás e reconhecer tudo que Ele tem feito na minha vida até hoje. Você consegue fazer esse exercício? Quem Deus é na sua história, irmão? Ele tem cuidado de você. E saber disso nos ajuda a lidar com toda essa ansiedade que toma o nosso coração hoje.
E agora eu quero pensar como PIB de Mesquita. Os irmãos acham que esta igreja está aqui há 80 anos por causa de quê? E por causa de quem? Por quê e por quem, irmãos? Hã? Esta igreja aqui está por causa do nome de fulano tal? Não. Está por causa do trabalho do ciclano? Também não. Está por causa da voluntariedade de alguns irmãos? Também não. Esses irmãos, sim, nós reconhecemos a instrumentalidade deles e somos gratos a eles. Porém, quem está por trás de tudo isso é o Senhor da igreja, Jesus Cristo. Ele é o Senhor da igreja. Ele tem conduzido a PIB de Mesquita até aqui. E vai conduzir, vai continuar conduzindo por mais tantos anos que vierem pela frente. Os irmãos creem nisso? Amém? Porque Ele é um Deus de cuidado. Ele é o Deus que cuida. Ele é o Deus que cuida da sua igreja. E Ele tem cuidado de nós. Nós, PIB de Mesquita, aqui nesta localidade, neste lugar, neste tempo, com esses irmãos e com os que virão, Ele continuará cuidando. Então, o que nós, como igreja, precisamos fazer no dia de hoje? Nos entregar a Ele, viver a dependência dEle, acreditarmos que Ele está no controle da igreja, porque Ele é o Senhor do mundo, o Senhor da sua vida, o Senhor da igreja. Jesus Cristo é o Senhor, é o Deus que cuida. Amém? Vamos orar? Deus Todo-Poderoso, nós queremos agradecer por esta manhã, nós queremos viver total dependência de Ti, ó Pai, acreditamos na Sua soberania. Tu és o Deus soberano que governa sobre toda a terra, sobre todos os céus, Pai. Tu és o Senhor da igreja, Pai. Obrigado, Deus, por esses irmãos. Obrigado por esta membresia. Eu te entrego cada um aqui. Cuide de nossos corações e cuide de nosso futuro, ó Pai, porque está em Suas mãos. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio e por tudo que continuará fazendo. Nós te agradecemos em nome do seu Filho amado Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. E o povo de Deus diz, amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Amém? Agradeçamos ao Senhor pelo seu cuidado e tenhamos todas as condições de lançarmos sobre Ele toda a nossa ansiedade. Cobre-me com tuas mãos, com poder.
Deus, nossos corações estão alegres, Pai. Ó Deus, obrigado pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nossas vidas. Nós, de uma forma muito especial, queremos entregar a Ti o ministério do nosso pastor Renato, ó Pai, que tem nos abençoado até aqui e continuará nos abençoando, ó Pai. Obrigado pela instrumentalidade do seu servo nesta localidade, por tudo que ele representa para nós, como igreja, como líder espiritual, como nosso pastor. Nós te agradecemos porque o Senhor continua sendo o Senhor da igreja. Obrigado, ó Deus. Nos leve em paz para os nossos lares. Nos dê um domingo abençoado na sua presença. Obrigado por tudo, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Amém. Vamos à bênção? Te abençoe e te guarde. Senhor, faça resplandecer tenha misericórdia. Minha alma está segura.